paz a todos, boa noite. Mais uma vez estar aqui, poder ter a oportunidade de falar algo do Senhor na sua vida. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios em sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singelidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. É tão bonito escutar a palavra do Senhor quando a palavra consegue fazer efeito na vida de cada um. E o tema que ele escolheu essa semana seria comunhão. E o que eu gostaria de falar hoje é a questão da comunhão, o ponto mais alto da comunhão da igreja, que seria a Santa Ceia. Mas como eu vou falar de comunhão, sendo que a gente muitas das vezes nem entende o que é comunhão, muitas das vezes nem imagina como estar em comunhão. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, ensina ao Coríntios, a igreja de Coríntios, como é estar em comunhão. Porque Paulo tinha sérios problemas naquele lugar, sérias dificuldades em doutrinas, em ensinar. E o que ele dizia para aqueles povos é que vocês não estão fazendo a ceia do Senhor, e sim a sua ceia. Mas por que ele dizia isso? Porque eles não estavam carregando a cruz do irmão, não estavam dividindo, não estavam abraçando as pessoas como deveria ser feito. Não deveria ser feito. E só para ter noção, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória. Como eu estava falando, as pessoas estavam fazendo a sua própria ceia, e que Paulo queria ensinar que a ceia é do Senhor, não a nossa. E muito engraçado que até hoje isso não mudou. Muitos vêm na igreja com a intenção somente de comer um pão, beber um vinho e esperar uma graça descer na igreja e dividir entre os irmãos. Mas não é bem assim. Ter comunhão é colocar o ombro debaixo da cruz do seu irmão que necessita de uma ajuda, esticar a mão de singelidade e simplicidade. Isso agrada o coração do Pai. E acima de tudo a gente começar a entender o que realmente é a ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? Muitos não ceiam por medo, por achar que estão em pecado. Eu estou em pecado, eu não posso ceiar. Mas não é bem assim. O Senhor mesmo disse que se sentisse fome, coma em casa, mas esperar por todos. Ele quer que nós todos ceiamos com Ele, que nós todos façam parte do teu corpo. Porque imagine só, eu ceio todos os meses, e qual é a imagem que eu passo para os meus irmãos? Que eu não tenho pecado, que eu sou perfeito. Mas isso é mentira, porque na carta de João, 1 João, diz bem assim, 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se disseres que não temes pecado nenhum, e nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, se eu estiver dizendo que eu não tenho pecado, é uma imagem que eu passo para vocês, é que eu estou me enganando e a verdade não está comigo. O Senhor Jesus não está comigo. Mas o que diz no verso seguinte é muito mais interessante, que é bem assim:
Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A ceia nada mais, nada menos é que um convite para mim e para você. Peça perdão para o Pai essa noite, para que você possa vir até a ceia no domingo e participar do banquete. Sabe, a ceia é um convite, que eu disse agora há pouco, é um convite para mim e para você, um convite para que eu e você possamos olhar para trás, para a cruz. Foi lá, foi no madeiro, foi por mim e por você. Mas não esquenta, não se preocupa não. É um convite também para mim e para você olhar para frente, principalmente olhar para o céu, porque é de lá que Ele vem. Em 1 Coríntios ainda, capítulo 11, versículo 26, ele diz: e bebeis e comeis o pão, e repetir isso toda vez, até que Ele venha. Ele está dizendo, Ele vai vir, Ele vai voltar. Sabe, é um negócio que a gente tem que começar a pensar e entender. É quando a gente continuar nesse jeito que a gente está, nessa iniquidade que nós somos, nesse comodismo, no comum, a gente nunca vai ter intimidade. Sabe, Jesus virou algo comum na nossa nação, isso é de assustar. Você vê crucifixos em hospitais, você vê tatuagens de cruz, você vê colarzinhos de cruz, você vê cruz no carro, um adesivo, você vê cruz em algum lugar, na igreja, virou algo comum. E o comum não nos traz intimidade. O único, o especial, o diferente traz intimidade. Sabe? Coloquemos no nosso coração que só entra no céu quem tem intimidade. Em Mateus ele diz, capítulo 7, ele diz que só entrará no céu quem Ele conhece. Chegarão pessoas batendo na porta dele dizendo: Senhor, em Teu nome expulsei demônios, fiz milagres, fiz grandes coisas. E Ele mesmo virá dizer: apartai de mim, porque vós não conheço. Porque Ele não conhecia, Ele não tinha intimidade. As pessoas dizem dele, falam bastante dele, mas não conhecem, mas não estão falando com Ele. Volta para o Pai, venha ter comunhão com Ele. Sabe, as pessoas querem realmente ter comunhão. Mas tem pessoas que preferem ficar na casa. Não, eu prefiro a casa que a igreja. Não existe igreja perfeita. A cruz mesmo nos ensina, ela é em diagonal e em vertical. Diagonal é na sua casa, no seu secreto, você e o Pai. Horizontal é você e seus irmãos. Você tem que abraçar, sabe? Ter comunhão. Aqui é um ensaio para um dia a gente morar lá em cima e fazer bonitinho. Fica com Deus. Amém.